Porque não amar o mundo é uma coisa, e nem as coisas que há no mundo, outra coisa. Por que o apóstolo João escreveu isso? Sendo que eu estou no mundo, vivendo no mundo. Sendo que eu estou caminhando nesse mundo. Sendo que eu estou vivendo com as coisas desse mundo. Você não fica perplexo diante dessa afirmação, não? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E a primeira coisa que você tem que ter revelação aqui, diante dessa afirmação dele, é o que é o mundo. Que história é essa? Como que Deus enxerga o mundo? Não é como você enxerga, querido. Não é como você percebe o mundo. Mas para Deus, o que é o mundo? Porque é muito bom a gente ouvir essa palavra e falar, não ameis o mundo. Mas se eu não sei o que é o mundo, como que eu vou saber se eu estou amando ou não? E nem as coisas que há no mundo. Mas que coisa é essa? Quais são as coisas do mundo que a palavra de Deus está me dizendo para que eu não ame? Sabe como que Deus vê, fala assim comigo, vê e define o mundo? Sabe, como que Deus vê e define o mundo? É uma boa pergunta. Como que Deus vê e define o mundo? E nós estamos começando hoje uma jornada, amém? Essa é a primeira ministração sobre esse assunto. Eu espero ministrá-la, pelo menos umas 5 ministrações sobre esse assunto aqui. E eu peço, em o nome de Jesus, você que está me ouvindo hoje, que volte para acompanhar as outras ministrações, senão você vai perder a sequência. E vai perder o que Deus tem para falar para você. Nós estamos construindo um prato de comida, amém? Nós estamos colocando agora o arroz. Tem um feijão. Estou falando isso só para vocês ficarem com fome e comer comigo, irmãos, no final, tá? Tem a picanha. Aleluia. Vai ter estrogonofe no final, mas no meu prato aqui tem picanha. Tem salada, quem gosta. E para os goianos tem piqui, né? Aleluia. Então, como que Deus vê o mundo? Você sabia que a Bíblia, no Novo Testamento, tem 4 evangelhos? Fala assim comigo, 4 evangelhos. Por que, pastor, tem 4 evangelhos? É uma boa pergunta. Imagine que você vá tirar uma foto minha. E se eu estou de frente, você vai conhecer só a minha parte da frente, é ou não é? Mas se eu fico de lado, você bate outra foto, você vai conhecer mais um lado meu, não é? Meu perfil, do lado direito. Se você bate outra foto minha, do meu perfil do lado esquerdo, você acabou de conhecer outra parte minha, do meu perfil do lado esquerdo. E se eu estou de costas, e você bate uma foto, você então tem, de forma completa, uma imagem minha. Vocês estão comigo, irmãos? Jesus, ele é tão grande, ele é tão imenso, que foi necessário 4 evangelhos para descrevê-lo. E, por outro lado, o Senhor usa desses artifícios para querer nos ensinar verdades espirituais. Quantos querem aprender uma verdade espiritual aqui nessa manhã? Verdades espirituais são como leis. A lei da gravidade. Se você soltar um objeto aqui, o que vai acontecer? Vai cair. As verdades espirituais, o mundo espiritual é regido por essas verdades espirituais. E o Senhor quer nos ensinar essa verdade espiritual nessa manhã sobre não amar o mundo. E o mundo então tem 3 faces. Ele é descrito na palavra de Deus de 3 formas. Porque um só formato não daria para você ter compreensão e entendimento dele completo. Para Jesus se usou 4 evangelhos. Para o mundo está se usando agora 3 tipos, alegorias, formas para você entender. Amém? Então o mundo, ele tem 3 definições. A primeira definição é Babel. Fala assim comigo, Babel. Babel, na palavra de Deus, é a primeira definição de mundo.
Babel está lá em Gênesis. Eu não sei se vocês lembram. Já ouviram falar da Torre de Babel? Então, Babel é um tipo de mundo. Expressa mundo. Outro tipo. Sodoma. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Sodoma. Sodoma também expressa o mundo. E a Bíblia está falando o quê? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós já falamos aqui de Babel, vou explicar o que é Babel. Não ameis então Babel, nem as coisas que há em Babel. Sodoma, eu vou explicar o que é Sodoma. Mas a Bíblia está falando então, não ameis Sodoma, nem as coisas que há em Sodoma. E outro tipo de mundo é Egito. Fala assim comigo, Egito. Fala assim, não ameis o Egito, nem as coisas que há no Egito. Então, a Bíblia representa o mundo dessas três formas. Eu coloquei aqui essa pirâmide para você lembrar do Egito. Amém? A pirâmide tem 3 lados, né? Então, Sodoma, Babel e Egito. Essa é a forma que a Bíblia define o mundo. Mas o que é Babel, pastor? Fala assim comigo, Babel é tudo aquilo que é feito sem Deus. Você já viu aquela história de eu vou fazer algo, mas eu não preciso de Deus? Na verdade, eu sei que Deus existe, mas eu não dependo dele. Não depende de Deus. A história de Babel é interessante, porque eles queriam construir uma torre para tocar os céus. Em outras palavras, eu quero as coisas do céu sem Deus. Eu quero ser salvo sem Jesus. Eu quero experimentar das coisas do alto sem Jesus. Você percebe que Babel é aquilo que te leva para as bênçãos sem ter o abençoador. Babel é aquilo que te faz experimentar das coisas do alto sem ter o Senhor. Sabe? Esse, então, é Babel. Que está a pirâmide, irmãos. Aleluia, deu certo. Então olha só, Babel é a primeira parte da pirâmide. Nós vamos falar mais profundo sobre ela daqui a pouco. A segunda parte, o meio da pirâmide, é Sodoma. Mas o que é Sodoma? Interessante, a Bíblia diz, também em Gênesis, sobre Sodoma. Sodoma é o local onde Deus destruiu, trouxe juízo. O pecado deles foi tão grande que Deus foi lá e destruiu, trouxe juízo. Sodoma também é um princípio espiritual que tem a ver com o mundo. E por fim, Egito. Eu não sei se vocês lembram, o povo de Israel saiu do Egito, em Êxodo. E Deus fez o que? Trouxe juízo também sobre o Egito. Você pode perceber que tudo isso que está relacionado ao mundo tem juízo. Deus está lidando, tem o juízo de Deus. Interessante, Deus fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? Por quê? Vamos lá. Interessante que esse aqui é o ciclo daquele que está lá fora sem Jesus, sem Deus, sem experimentar de Deus. Você vai entender por que eu estou falando que é o ciclo. A pessoa que está lá fora do Senhor Jesus, ele está no Egito. Espiritualmente falando, ele está inserido no mundo, no Egito. E o que tem no Egito? No Egito você tem que trabalhar para sobreviver, é ou não é? Então você tem que estar ocupado para sobreviver. No Egito é onde tem faraó escravizando. No Egito é onde você sobrevive para quê? Para trabalhar, para comer e para ter dinheiro. É ou não é, irmãos? E aqui eu estou falando não do povo que está dentro da igreja, amém? Estou falando da pessoa que está lá no mundo. Lembra de quando você estava lá no mundo? Como que era a sua vida?
Você vivia em torno dessas coisas. Você vivia para isso. Era isso que você fazia para viver. Você sobrevivia e investia o seu tempo nessas coisas. Mas tem outra coisa também que o mundo proporciona: segurança. Então nós vimos que a base da pirâmide é sobrevivência e segurança. Fala comigo, sobrevivência e segurança. Todo mundo que está lá fora, ele está em busca de sobreviver e ter segurança. Quer ver um exemplo? Se tiver uma guerra aqui nos Estados Unidos. Imagina que vai ter uma guerra aqui nos Estados Unidos. E você tem a opção de ir embora daqui. O que você vai fazer? Pegar a família e vai embora. Por quê? Você está em busca de quê? Segurança. Vamos supor que aqui nos Estados Unidos tem um crash. Quebrou o mercado. Acabou a comida. Virou uma Venezuela. Misericórdia. O que você vai fazer? Fugir. Vai buscar o quê? Sobrevivência. Você percebe que a sua vida, você percebe que a vida da pessoa que está lá fora, não fala a sua, né? Porque você é um membro dessa igreja, e na Videira Boca Raton não tem isso, amém? Mas a vida da pessoa que está lá no mundão, lá fora, eles estão em busca dessas coisas. Mas vamos supor então que isso está resolvido. Tem um bom trabalho. Tem no final do mês a conta lá com dinheiro, que supre todas as necessidades. Olha aqui para mim. E você mora num bom lugar, num condomínio fechado, tem segurança. Qual que é a próxima etapa da pessoa que está lá no mundo? Vai estar ocupado com prazer. Vai buscar o quê? O prazer desse mundo. E aqui eu não estou falando de pecado até agora, viu, irmãos? É bom fazer uma viagem de cruzeiro? Aleluia. Glória a Deus. É pecado? De jeito nenhum. É bom ele ir de navio ali em Bahamas? Que isso, irmãos? Então, a partir do momento que eu tenho a minha casa, que eu tenho segurança, eu vou para a próxima etapa do mundo. Qual que é a próxima etapa? Prazer. Sair com os amigos. Os jovens estão aqui. Sair com a minha turma. É pecado? Não. Tem problema? Não é pecado. Qual que é o próximo passo? Diversão. Lembre, o Egito sempre vai proporcionar sobrevivência, segurança. Resolveu essa etapa? Ele vai proporcionar prazer e diversão. Pastor, mas para quê? Fala assim comigo, para que eu esteja sempre ocupado. Só quem está aqui, irmãos, nesse culto, repita. Para que eu esteja sempre ocupado. Você está vendo que o Egito, ele representa o mundo lá fora. E as pessoas que estão no mundo lá fora, elas estão sempre em torno desse ciclo aqui que está acontecendo agora. Você pode olhar a vida de qualquer pessoa, você pode olhar qualquer amigo que você tenha lá fora, eles estão atrás disso aqui. Segurança, sobrevivência, prazer e diversão. Qualquer pessoa, seja ela qual for, esse é o estilo de vida dele. É para isso que ele está vivendo. É para isso que ele está gastando seus dias, entregando a sua vida, se gastando e se deixando gastar. Para essas coisas. Para quem está no mundo. Fala assim comigo, para quem está no mundo. Amém? Ok. O mundo não acaba aí. A partir do momento que eu conseguir a segurança, a sobrevivência, o prazer, a diversão, a coisa aumenta. E Deus define mais um tipo do mundo. Fala assim comigo, Sodoma. Aqui, irmãos, entrou na área do pecado mesmo. Sodoma expressa pecado. Sodoma expressa pecados contra o corpo. Fala assim comigo, pecados contra o corpo. O que são esses pecados contra o corpo? Moralidade sexual, adultério, todo tipo de relacionamento sexual impróprio, fora do casamento. Drogas. Lembre do ciclo.
Primeiro você faz o quê? Você vai trabalhar e vai sobreviver. Depois você vai para a diversão. Lá na diversão, aquilo ali, aquela água que você está tomando, você volta a ter sede, aquilo ali não te preenche, aquilo ali não te satisfaz. Agora você vai para um próximo nível. Irmãos, eu já fui do mundo, eu tenho 17 anos de conversão, sou jovem, amém? 17 anos de conversão. Isso aqui aconteceu comigo lá. O próximo passo é você enfiar a cara nessas coisas. Droga, prostituição, adultério. Só que isso aqui também não vai dar paz. Isso aqui também não vai matar sua sede. Isso aqui vai só revelando o vazio que tem dentro do homem. E eu não estou falando do homem dentro da igreja, amém? Falando do homem lá fora. Estou querendo que você entenda aqui o processo, o mecanismo que o diabo faz. E ele não muda. Isso aqui acontece desde Gênesis, desde 3.000 anos atrás, até hoje é assim. 3.000 não, 5.000 anos atrás, até hoje é assim. O processo é o mesmo. Ele não mudou uma vírgula. Esse é o mecanismo que ele usa para dominar e escravizar as pessoas. Porque nas drogas, escraviza. Nos prazeres do mundo, escraviza. Babel. Esse aqui é o topo da pirâmide. Chegamos num lugar aqui, é onde se expressa também um tipo de mundo. Para você ter noção, Babel, ela é escrita em Gênesis com esse nome. Mas quando chega no último livro da Bíblia, Apocalipse, o nome dela muda. Chama Grande Babilônia. Quer dizer que cresceu. Quer dizer que se tornou grande. Quer dizer que a ênfase do mundo veio para isso. Mas o que é isso, pastor? O que é Babel? Babel é rebelião contra Deus. Babel não é rebelião no sentido de ser mal. Eu vou contra Deus. Não é nesse sentido. É no sentido de não depender de Deus para nada. Eu não preciso de Deus. Eu sei que Deus existe, mas eu não preciso dele. Eu dou o meu jeito, a minha forma. Eu ando do jeito que eu entendo que é melhor. É ter as bênçãos do céu sem ter Deus. É completa independência de Deus. Qualquer coisa que o homem queira ser sem precisar de Deus. No final dos tempos, se tornará a grande Babilônia. É o homem no centro. É um sistema religioso. Deixa eu te explicar. Depois que você passou pela primeira etapa e a segunda etapa do Egito, a próxima etapa é Sodoma. Mas depois que você está lá em Sodoma, que você está destruído na sua alma, que você está mal, que você fala, nossa, eu quero dar um jeito na minha vida agora. Você vai para Babel. Em Babel é onde as pessoas, se você for ver a história lá em Gênesis, é onde havia sacrifícios a outros deuses, numa torre. E eles até procuravam outros deuses, mas o verdadeiro não. Vocês estão comigo, irmãos? Nesse estágio é que acontece a busca por experiências espirituais e místicas. É nesse estágio aqui que você vai talvez receber um passe, ir na benzendeira, na cartomante. É nesse estágio aqui que você quer ter uma experiência espiritual, porque aqueles outros estágios anteriores te deixaram muito vazio. E você está procurando algo agora. E é onde você vai procurar ajuda na religião, não em Deus. E olha só Apocalipse 18:10. Ai, ai, ó grande cidade, a Babilônia, cidade forte, porque numa só hora chegou o seu julgamento. Você percebe que o que define o mundo tem juízo por cima dele? No Egito teve juízo. Em Sodoma teve o juízo de Deus. E em Babilônia também. Nós não pertencemos a esse mundo, amém? Nós não estamos debaixo desse juízo, amém? Por isso nós como igreja temos que ir lá fora buscar as pessoas que estão debaixo desse juízo e tirá-los de lá, transportando eles do império das trevas
para o reino do Filho do seu amor. Estão comigo aqui? Mas pastor, e aqui eu vou falar para a igreja agora. Nós vimos o mecanismo que o Satanás usa. Pastor, o diabo pode me atingir com essas coisas? É uma boa pergunta. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. O diabo pode me atingir com essas coisas? O diabo pode atingir a igreja com Babel? Olha aqui para mim, irmãos. Babel não é rebelião contra Deus? Você já viu algum crente em sã consciência falar: a partir de hoje eu não estou nem aí para Deus, eu vou contra Deus, eu vou lutar contra Deus? Você já viu algum crente fazer um negócio desse? Fala assim comigo: não. Não fique em dúvida não, o crente não faz isso, irmãos. Aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele o ama e ele tem temor dele. Não faz. Babel tem domínio sobre nós? Não. Sodoma. Irmãos, na vida da igreja, quando acontece algum pecado desse tipo, se for na liderança, por exemplo, a pessoa é removida, já é resolvido ali e pronto. E é muitas vezes por acidente. É muitas vezes, né, algo planejado. Então, não tem domínio também, não é uma prática nossa como igreja, graças a Deus. Não é uma prática nossa. Isso não tem nada a ver conosco. Sodoma, então, né, não é algo que está dentro da igreja. Isso está no mundo. Amém? Mas de que maneira, então, o crente pode ser atingido? Lembre, aqui é pecado, em Sodoma. Em Babel é pecado. Mas no Egito não é pecado. No Egito não tem problema. Pastor, como assim? Vamos supor, irmão. Vamos lá, olha aqui para mim agora. Você foi lá, trabalhou. Gastou o seu tempo no mundo. Investindo lá no mundo. Trabalho é pecado, irmãos? De jeito nenhum. E se eu falar para você não trabalhar aqui, você vai falar assim para mim: pastor, você vai pagar minhas contas? É ou não é? Trabalho é pecado? De jeito nenhum. Mas ser escravo do trabalho é algo que Deus tem para você? Também não. Porque se Ele te libertou, verdadeiramente você é livre. Então você não tem que ser mais escravo disso. Amém? Nem escravo do dinheiro, nem escravo de trabalho, nem escravo de comida. Isso não define a sua vida. Isso não define para onde você vai, nem define aonde você fica. Isso não define como você se comporta, porque você não depende das circunstâncias. Você depende de Deus agora, porque Deus é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, e não é Salvador só do mundo, do pecado, mas Ele te salva diariamente em qualquer situação. Esse é o meu Deus. Então, o Egito não pode dominar, certo? Mas como que o diabo usa o Egito para te dominar? Te escravizando. Mas pastor, crente pode ficar escravo dessas coisas? Pode. Porque Ele deu liberdade para isso. Chega lá no final do mês, não tem o dinheiro para pagar a conta do aluguel. Como que você vai lidar com essa situação? Você vai ficar ansioso, preocupado durante o mês, vai começar a olhar para si mesmo. Depois você vai ficar condenando a si mesmo, porque eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro. E aí você começa a tropeçar no meio das pernas, né? A centopeia, você já viu a centopeia? Centopeia tem 100 pernas, mas a hora que ela lembra que ela tem 100 pernas e olha para uma, como que todas elas andam, ela tropeça nas suas pernas. E esquece de olhar para cima, esquece de olhar para Ele. Esquece de olhar para o consumador da sua fé, daquele que te salvou e te remiu, e que te ama profundamente, que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por você. Ele já deu tudo, o melhor. Nem os lírios do campo vestiram como Salomão. Os pássaros não plantam, nem colhem, mas comem. E aí você começa a se apegar a essas coisas, ficar preso nessas coisas.
a ficar preocupado com essas coisas. E a minha conta está lá zerando, e aí eu fico preocupado com essas coisas. E aí se eu não trabalhar, eu não vou dar conta de sobreviver. Mas quem é a sua sobrevivência? Quem é que te constituiu? Quem te criou? Quem te formou? Por que você está aplicando o seu coração nessas coisas? Quem já ouviu falar de Abraão? Abraão é homem de Deus, irmãos. Pai da fé. Aleluia. Por causa dele nós estamos aqui hoje. Porque ele fez aliança com Deus. Na verdade, Deus fez aliança com ele. Deus o chamou. E olha só como que foi isso. Não está passando o meu PowerPoint. A minha apresentação. Abraão foi chamado por Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Fala assim comigo, sai da tua terra. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você saiu da sua terra? Aí a próxima coisa que Deus fala é, sai da tua parentela. Pergunta para a outra pessoa do outro lado, você saiu de perto da sua parentela? E da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Uau! Olha só, a condição de ser abençoado é sair. Fala assim comigo, sair. Irmãos, Abraão estava no lugar onde ele tinha o quê? Fala assim comigo, segurança, sobrevivência. Estava ou não estava, irmãos? Estava. E Deus aparece para ele e fala, sai da sua terra, filho. Da sua parentela, da casa de seu pai. E vai para um lugar, Boca Raton. Foi isso que ele falou? Ele falou, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai lá no aeroporto agora, chegando lá, vai ter um ticket te esperando, mas eu não vou te contar ainda para onde que é. Eu vou te dar o ticket na mão, e aí eles vão te encaminhar lá para um avião. No avião não vai falar para onde que é não. Onde o avião parar, você vai descer, lá vai ser a terra que eu vou te dar. Mais ou menos isso que aconteceu com Abraão, irmãos. Em fé e ousadia, ele saiu. E quando ele saiu, o que Deus falou para ele? Olha, Abraão, por causa da sua fé e da sua ousadia, eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. E vou fazer de ti uma grande nação. Olha só, e abençoar-te-ei. Quem quer ser abençoado aqui? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você já é, meu irmãozinho. E abençoar-te-ei. E olha só, continuou, ó. E engrandecerei. E mais, Abraão. Não é só você que vai ser abençoado, não. Aonde você for, seja você a bênção. Então, aonde você estiver, a terra que você estiver, lá vai ser abençoado, porque você é a minha bênção. Uau! Aonde a igreja do Senhor está, ali é abençoado. Aonde o corpo de Cristo está, ali é abençoado. Continuando, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E olha só essa promessa aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Tem alguma família aqui? Graças a Abraão você é bendito. Porque nele todas as famílias da terra são benditos. Uau, irmãos. Que homem de Deus, escolhido por Deus. Onde ele ia, era abençoado. Gruda em mim que você vai ser abençoado, em outras palavras.
Cola em mim aqui que você vai, aonde eu for você vai ser abençoado também. Isso é Abraão. Isso não é só Abraão, isso é você e sou eu. Porque a mesma bênção de Abraão nós temos hoje em Cristo. Amém? Então Deus chama Abraão, amém? Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, versículo 8, diz o seguinte, que pela fé, Abraão, quando chamado, fala assim comigo, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Aí tem fé, não tem, irmãos? Mas olha aqui Abraão, irmãos. Em Gênesis, ele é chamado, se não me engano, no capítulo 12, 10, se não me engano. Ele é chamado por Deus, ele sai da sua terra. A Bíblia diz que ele dá uma volta na terra de Canaã. E aí teve um problema lá na terra de Canaã. E havia fome naquela terra. Fala assim comigo, fome. Qual que é a base da pirâmide? Alguém lembra qual que é a base da pirâmide? Sobrevivência. Comida, trabalho, dinheiro. Naquela terra então não tinha comida. Consequentemente, não ia ter trabalho. Consequentemente, ia ter pouco dinheiro. Consequentemente então, pastor, não ia ter segurança. Imagina que os supermercados aqui da Flórida, todos fiquem sem comida. O que vai acontecer no outro dia? Vai acontecer, vai ficar um local inseguro esse lugar aqui. E Abraão fez o que, irmãos? Não tinha o que lá então? Comida. Havia fome, né? E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Para onde que Abraão foi, irmãos? Para o Egito. Está vendo que o crente Abraão foi para o Egito, por causa de uma circunstância. Qual foi a circunstância? Fome. Qual que é a base da pirâmide? Comida, sobrevivência. E aí o que acontece, irmãos? Aí vem os argumentos. Mas pastor, ele ia expor a família dele a um local sem comida. Ele ia expor a família dele a um local sem bebida, sem ter recurso. Não foi bom ele ter feito isso porque ele preservou a família dele? Irmãos, qual foi a ordem de Deus? Sai da sua terra, da sua parentela, para a casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. É a terra que é a bênção ou é ele que é a bênção? Deus já deu a ordem? Deus já deu a direção? Deus já não enviou? Vocês estão comigo, irmãos? Ele não já enviou? Deus falou para ele, desce ao Egito. Foi isso que Deus falou para ele? Deus mostrou a terra para ele. E na terra que Deus mostrou para ele, tinha fome. Consequência disso, ele voltou para o Egito. Está vendo? O mesmo Deus que te chama, o mesmo Deus que te criou, o mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que te redimiu, ele também te dá provisão. O que Deus está querendo mostrar para nós aqui hoje? Que ele mesmo dá provisão. Ele mesmo é a nossa provisão. Ele mesmo cuida de nós. Sabe, muitas vezes você vai querer ficar ocupado procurando segurança, procurando provisão. E Deus está te falando, meu filho, não fica ocupado e nem preocupado com essas coisas. Porque eu mesmo sou a sua provisão. Fala assim comigo, Jeová Jirê. O nome Jeová Jirê é Deus que provê. Deus está querendo trocar a base da pirâmide, você não está entendendo, não? Deus está querendo mudar a base da pirâmide, fazendo com que você pare de viver pelo mundo e passe a viver por Ele. Mesmo que as circunstâncias do mundo mostrem diferente. Confia em mim, porque eu sou a sua provisão. Eu não sou só a sua provisão. Fala amém, irmãos. Eu também sou a sua segurança, proteção, o seu abrigo, né?
Em Salmo 71, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Você está vendo que o salmista está falando o que aqui? Quem que é a segurança dele? É uma casa? A segurança dele é o tanque do exército. A segurança dele é, sei lá, pensa em alguma coisa segura. A segurança dele é o Senhor. Sabe? Ouse nessa manhã colocar sua expectativa em Deus e fazer dele a sua segurança, fazer dele a sua provisão. Amém? No Salmos 4, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você consegue dormir em paz? Você consegue dormir em paz? Consequência de dormir em paz é que logo você vai pegar no sono. Irmãos, se tiver guerra nesse país aqui, você não consegue dormir em paz, não. Davi, ao escrever esse salmo, ele estava em guerra. E ele estava falando que no meio da guerra, ele tinha paz e dormia tranquilamente. Uau! O Senhor é a minha segurança. Fala assim: o Senhor é a minha segurança. Aleluia. Sabe, depois de você, e aqui eu já estou falando para a igreja, amém? A primeira base da pirâmide, que tem a ver com o Egito, é provisão e segurança. Você percebe que de alguma maneira o Egito pode te atrair? Você percebe que de alguma maneira você pode gastar os seus dias, investir o seu tempo nessas coisas? Completei essas coisas, tenho uma casa para morar, eu tenho segurança, moro num condomínio fechado, tem provisão na minha conta, eu tenho um bom salário no final do mês, vamos para a próxima? É dessa maneira que o diabo te convida. Vamos para a próxima? Qual que é a próxima, pastor? Prazer e diversão. Vou dar alguns exemplos aqui. Não são pecados, irmão. Não é pecado. Por exemplo, você compra um ticket da Universal ou da Disney, anual, $1.000 e tantos. É pecado ir na Disney? Algumas igrejas pregam que sim, né? Mas não é pecado não, irmãos. Não é pecado não, ok? E você já viu aquela história assim: mas eu preciso de tempo para minha família. E a igreja está me consumindo tempo. É a igreja? Nós estamos falando aqui do Egito, que quem consome o tempo é o Egito. É a igreja. E aí sobre esse argumento, você compra o ticket, vai lá com a sua família, passa o final de semana lá, tudo bem. Só que agora tem um problema: você pagou $1.000. Você tem que usufruir desse negócio que você comprou, porque agora você se tornou escravo dele. Então você vai ter que ir para lá agora, porque você pagou $1.000, Carlinhos. $1.000. Então você acabou de se tornar escravo de uma coisa. Você tomou decisões agora porque você pagou. Você tomou decisões agora porque você tem que ir. Opa, esse negócio de tem que ir é um problema. Isaías capítulo 61, versículo 10. Você vê aqui que o profeta Isaías, ele está colocando o prazer dele num lugar. Aonde que ele está colocando o prazer dele? Fala assim comigo: no Senhor. Sabe, o prazer é um negócio que você pode colocar em qualquer lugar. Videogame, comida. Comer é bom, irmãos? Dá prazer? Quem gosta de videogame aqui? Joga FIFA, né? Cadê os jovens? Ninguém joga FIFA de vocês? Misericórdia. Eu jogo com vocês de vez em quando. Quem gosta disso, assim, demais? Você põe o prazer aonde você quiser. De que maneira o mundo escraviza, então, as pessoas que estão dentro da vida da igreja? Tomando o tempo delas, fazendo delas escravas do seu tempo com essas coisas. Se você não pode falar não para alguma coisa, isso quer dizer que você é escravo daquilo.
Isaías 61:10, é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. As nossas vestes de salvação se chama Cristo, e o nosso manto de justiça se chama Cristo. Por isso, você pode ter alegria hoje e prazer no Senhor. Amém? Amém. Encerrando, indo para o final da palavra aqui, vou te apresentar um homem na Bíblia que talvez você nunca ouviu falar dele. Fala assim comigo, Demas. Alguém aqui já ouviu falar do Demas? Só uma pessoa, 2 pessoas. Irmãos, Demas, ele é um exemplo de alguém que amou o mundo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Demas. Porque Demas me desamparou. Em outra versão fala, me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Irmãos, o que está escrito aqui? Que ele desamparou, que ele o deixou, que ele parou de servir. Tudo que o mundo faz é para te impedir de servir a Deus. Lembre disso. Tudo que o mundo faz é para te impedir de servir a Deus. Tudo que o mundo faz é para te levar a servir como escravo o próprio mundo. Quem que é Demas, pastor? Colossenses capítulo 4, versículo 14. Paulo está encerrando aqui a carta aos Colossenses. E ele escreve o seguinte: saúda-vos Lucas, o médico, amado, e Demas. Irmãos, se você não sabe, Lucas escreveu o evangelho de Lucas. E ele escreveu também o livro de Atos. São importantes esses livros, irmãos? Quem estava junto com ele? Demas. Demas estava convivendo, sendo discipulado, sendo liderado, convivendo com Lucas, sendo discipulado e liderado pelo apóstolo Paulo. Uau! Quantos aqui não queriam ser liderados hoje pelo apóstolo Paulo? Quantos não queriam ser discipulados por ele? Ô apóstolo Paulo, ora comigo. Ô apóstolo Paulo, impõe as mãos sobre mim. Quantos não queriam, irmãos? Demas estava lá no time. Demas fazia parte da equipe, irmãos. Filemão, capítulo 1, versículo 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, o evangelho de Marcos. Marcos escreveu um evangelho também. 2 discípulos do apóstolo Paulo escreveram evangelhos e o livro de Atos. Uau! E quem estava junto? Aristarco e Demas. Demas está aqui de novo, na cadeia com Paulo. E também Lucas. Quem é Demas, pastor? Demas é um cooperador do apóstolo Paulo. Demas está ao lado de Lucas, na mesma equipe, e também ao lado de Marcos. Irmãos, será que era bom ouvir uma pregação de Paulo? Do apóstolo Paulo? Que isso? Talvez era o melhor seminário que existia no mundo, foi quando ele pregava, quando ele ensinava. Certa vez ele estava pregando e ele se delongou, viu, irmãos, na pregação dele. Eu não faço isso aqui, né? Ele se delongou na pregação dele, e era assim, para pregar 8 horas, ele pregou até meia-noite. Ele pregou talvez ali umas 14 horas. Só isso, ok? E tinha um jovem numa janela, e esse jovem vai e cai, e morre, no meio da pregação do apóstolo Paulo. Ele vai lá e abraça o jovem, e o jovem ressuscita. Será que era bom andar com Paulo? Demas estava lá fazendo parte da equipe. Demas tinha as melhores pregações, o melhor pastor, o melhor discipulador, o melhor líder de célula. Ele tinha os melhores irmãos ao seu lado. Demas
estava no meio de um mover, de um avivamento. E a gente põe o problema nos pastores, né? A gente põe o problema nos irmãos da igreja. E é importante dizer, Demas amou o mundo, o presente século. Não foi um pecado grosseiro, foi pecado de sodomia, irmãos. Ele adulterou. Foi isso que aconteceu, que está escrito aqui? Não. Ele se rebelou contra Deus. Não foi pecado. Ele apenas amou o presente século. Foi algum escândalo? Não. Apenas amou o mundo. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus falou isso. Demas amou o presente século, amou o mundo, amou a sobrevivência e a segurança que o mundo dá, amou os prazeres e a diversão, e abandonou Paulo, abandonou o servir à igreja. Por que eu estou pregando isso hoje? Deus tem colocado no meu coração que chegou o momento de nós nos levantarmos como igreja, para não abandonar a vida da igreja, se entregando aos prazeres e à diversão do mundo, negociando o próprio Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo, que era o discipulador de Demas, sabe o que ele considerava? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Fala assim comigo, tudo é uma completa perda. Então, o trabalho que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, a faculdade que você formou, tudo eu entendo que é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo. Uau! Olha o discipulador de Demas, olha o que ele pensava a respeito. Ele considerou tudo o quê? Esterco. Tinha uma palavra melhor, não? Esterco. Sabe, muitas vezes você participa da vida da igreja, e lá na base da pirâmide tem a diversão e tem o prazer. Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Você já superou lá a parte de provisão, de segurança, e agora eu vou comprar um jet ski. Jet ski é pecado, irmãos? Você comprar, me convida. É pecado? Não é não. O problema é que depois que você comprar o jet ski, você tem que todo domingo ir lá andar nele. Vamos dar outro exemplo? Lá no Goiás, em Goiânia, se usa muito disso. Uma casa de campo, uma chácara. Aí o cara vai lá e investe R$1 milhão e compra uma chácara. Aí tem a manutenção da chácara. Aí eu preciso ter tempo de qualidade com a minha família, porque eu comprei uma chácara. E eu trabalhava muito, porque eu tinha que fazer muito dinheiro, eu tinha que investir meus dias, o meu tempo nessas coisas. Mas agora eu já ganhei um pouco, e agora eu posso então ir desfrutar do que eu ganhei. Vou desfrutar do que eu ganhei. Então eu comprei uma chácara. Se é aqui em Boca Raton, você vai comprar uma casa de praia. Aleluia. Quem quer comprar uma casa de praia? E aí, tem algum problema em comprar uma casa de praia? Se você comprar, você me convida para comer um churrasco na sua casa. O problema é que agora você tem que ir para a casa de praia, não pode vir no culto domingo.
Não pode servir a Deus mais. Você não pode mais dar a sua vida para servir a Deus, porque você tem que agora se tornar escravo da casa de praia. Sobre os argumentos, eu tenho que ter um tempo de qualidade com a minha família. A igreja demanda demais. A igreja demanda demais. Você vai lá, entrega os seus dias para o mundo, para as coisas do mundo, e agora é a igreja que demanda demais. Sabe, irmãos, Deus tem me constrangido nesses dias. O objetivo dessa pregação aqui não é para você ficar acusado comigo, nem irritado comigo. Porque o que produz irritação, se você for ver lá em Êxodo, irritação e amargura de vida é o mundo. Nós vamos falar disso no próximo domingo. Por que as pessoas lá fora estão tudo amarguradas? Você conversa com ela, tudo bem? Bom dia? Que bom dia o quê? Por quê? Por que elas estão amarguradas? Dentro delas só sai amargura. Porque está bebendo da água do mundo. O objetivo dessa ministração aqui é que você não se torne, se volte e seja escravo do mundo novamente. O apóstolo Paulo, vamos ficar de pé? O apóstolo Paulo, olha como que ele olhava para a própria vida dele. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo. Ele não amava o mundo, nem a própria vida. Contando que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe, quero te convidar nessa manhã a não ter a sua própria vida como algo valioso demais para você mesmo, comparado com Cristo. E a outra coisa que eu quero te convidar, não tenha o mundo como um tesouro, porque o tesouro de fato é a igreja. Foi por causa dela que Jesus morreu. E se ele morreu por ela, por que eu não vou dar valor nisso? Feche seus olhos. Pai, essa é só a primeira ministração. Eu sei que o Senhor quer abrir os olhos do nosso entendimento e revelar o que é esse mundão lá fora. Pai, nós não somos mais escravos do medo que o mundo provoca. Nós não somos mais escravos das circunstâncias, Senhor Jesus. Nós não somos escravos da provisão que o mundo quer dar. Nós não somos escravos da segurança que o mundo quer dar. Não somos escravos da diversão que o mundo quer dar. Não somos escravos do trabalho, Senhor Jesus. Não somos escravos de nada dessas coisas, porque o Senhor nos comprou com altíssimo preço. Com altíssimo preço. O Senhor já nos comprou dessas coisas. Por isso, nessa manhã, nós declaramos que o Senhor é a nossa provisão. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o nosso prazer. Pai, nós não colocamos nosso coração nessas coisas. Antes consideramos elas como esterco e declaramos que o Senhor é, sim, o nosso prazer. Nós somos escravos hoje do amor de Cristo. Somos escravos hoje porque o Senhor nos comprou. Nós somos escravos hoje de Cristo, em nome de Jesus. Oh. Mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Irmãos, Cristo Jesus, ele nos dá aqui uma direção, uma recomendação. Sabe como que o mundo te escraviza? Tirando a sua paz. Como que ele tira a sua paz? Com as circunstâncias
Você vai trabalhar hoje. Chega lá, tá tudo certo. O negócio dá errado. Aí você olha para essa situação e fala, eu tenho que pagar lá no final do mês as minhas contas. E aí você já olha para isso e pensa, isso é que define a minha vida. Você tem que olhar para essa situação e falar, o Senhor é a minha provisão. E eu tenho paz. Isso expressa fé. Fé no seu coração. Abraão foi chamado de pai da fé, porque ele cria nisso. E aí Jesus vem e diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Você vai ter combate, você vai ter guerra no mundo. Vai ter, não é se, é vai. Fala para a pessoa que está ao seu lado, tem bom ânimo. Anima aí, meu irmão. No original no original quer dizer tem fé. Tenha fé, creia. Fala para a pessoa que está ao seu lado, creia. Creia porque eu, o Senhor Jesus, já venci o mundo. Se ele venceu, meu irmão, não tem como mais te dominar. Apenas creia. Creia. Quando vier a situação, a circunstância te dominar, fala para ela, eu tenho a paz de Cristo. Você não me rouba a paz, não. Você olha lá no final do dia, não deu nada, não produziu nada, não ganhou dinheiro em nada. Deus é quem me sustenta. Você olha para a circunstância, fica com medo. Ele é quem me guarda. Essas coisas não me dominam mais. Fala isso. Essas coisas não me dominam mais. Eu não ando pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, mas eu ando pela fé no Filho de Deus. Feche seus olhos. Fala isso para Jesus agora. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu não ando por essas percepções naturais. Eu ando pelo que o Senhor diz. E o Senhor diz, assim é. Acabou. Acabou, está consumado. Assim é.